Todo mundo sabe que pêssegos vêm em lata, né? E eu tenho uma caixa deles. Obviamente, vou fermentar e destilar eles para criar um delicioso conhaque de pêssego. Para ser sincero, vai parecer mais uma cachaça de pêssego, mas espero que fique ótima. É muito fácil de fazer. Vamos começar! Primeira coisa a fazer é abrir todas essas latas e colocar o conteúdo no balde, de preferência sem me cortar em nenhuma dessas tampas. Pronto, número 3, só faltam 21. Escolhi pêssegos em calda, em vez de suco, por um motivo bem específico. Eles eram mais baratos. Omega Moonshine. Vou tentar manter o custo disso o mais baixo possível. De todo modo, vou adicionar açúcar para aumentar o álcool, então é melhor usar o deles. Falando em manter os custos baixos, eu não sei como estão os preços internacionais de pêssego em lata. Me avise se acha viável para você. Para referência, essas latas custaram cerca de $1 cada. $1 neozelandês vale cerca de 60 centavos de dólar americano. Não é ruim. Lata 5. Ainda faltam 19. Eu volto a falar com você quando estivermos prontos para colocar outras coisas nesse balde. Acho que é assim que 23 latas de pêssego cabem em um balde 23, porque estou guardando uma lata para depois, para fazer algo um pouco secreto com ela. Vamos falar sobre isso quando chegarmos lá. O próximo passo agora é basicamente encher esse balde até mais ou menos o volume que eu quero. Não vou encher até o topo porque vamos testar quanto açúcar tem. Acho que vou precisar adicionar mais açúcar. Queremos deixar um pouco de espaço para isso. Vamos lá! Certo, vamos colocar isso aqui dentro. Está um pouco pastoso, não está realmente flutuando livremente, mas está se estabilizando em torno de 10, 25 mais ou menos. Um hidrômetro como este funciona com partículas sólidas, desde que permitam sua flutuação natural. Como pode ver, não é o caso. Ele quer se estabilizar em uma certa área. Vou usar um refratômetro em vez disso. Espero que consigamos uma resposta semelhante. Só uma gota do líquido transparente é tudo o que eu preciso. 10,27 certo. Temos duas medições duvidosas com instrumentos diferentes, mas ambas concordam o suficiente entre si. Vou seguir com isso. Precisamos pôr um pouco de açúcar. Vamos dar um passinho atrás para aqueles de vocês que podem ser novos nesse hobby. O hidrômetro e o refratômetro são duas ferramentas diferentes que fazem o mesmo trabalho, pelo menos nesse caso. E tudo o que eles fazem é nos dizer quanto açúcar tem nesse líquido. Tivemos uma leitura de 1025 e 1027, então vamos ficar no meio termo e chamar de 1026. Se eu adicionasse fermento nesse balde e todo o açúcar fermentasse agora, eu acho que isso daria cerca de 35%. E embora a gente pudesse destilar isso, não é muito eficiente em termos do processo. A gente não vai conseguir tirar muito disso, então vou colocar muito mais açúcar para alimentar o fermento nesse balde, para que o fermento possa consumir. Mais açúcar, mais álcool, e a gente consegue mais álcool na nossa garrafa ou garrafas, no final das contas. Mas quanto açúcar você deve adicionar? Honestamente, de verdade, isso depende de você. Se você está começando nisso, eu sugeriria mirar em algo na faixa de 8 a 10% de teor alcoólico. Pode aumentar para 12 se quiser, como disse, é uma receita simples. Estamos buscando eficiência e uma quantidade razoável de produto aqui. Tenho 2,5 kg de açúcar, o que deve trazer isso para o ponto certo, espero. Por volta de 1085 ou cerca de 11 a 11,5%, algo assim. Então, vou simplesmente despejar isso aqui dentro. Vou segurar um pouco até testarmos isso, porque você sabe, sempre dá para colocar mais, não dá para tirar depois. 1075.
Estamos no caminho certo. Vamos colocar o resto. Vamos ver o quão perto chegamos. 1086, eu vou aceitar isso, com certeza. Vamos falar sobre levedura e nutrientes. Primeiro, a levedura. Hoje vou usar a Angel Red porque é uma levedura barata e resistente. Você pode usar algo bem mais barato. Tipo, cara, você pode usar fermento biológico de padaria se quiser. Eu só não recomendaria tentar chegar a 11% de álcool com ele. Pode ser pedir um pouco demais dele. Mas você também pode gastar uma grana com, sabe, leveduras de destilação sofisticadas? Leveduras sofisticadas de vinho, leveduras de conhaque? Provavelmente é o que eu deveria usar para isso, mas essa é uma receita simples e direta. Vamos com essa aqui. É uma levedura resistente, vai consumir 11% como se não fosse nada e funciona em temperaturas altas, então vai terminar isso rapidinho. É meio parecida com algo como a Dead, eu acho. Uma levedura resistente e relativamente neutra. O único problema com essa aqui é que ela é um pouco exigente em relação aos nutrientes, por isso vou adicionar também um pouco de nutriente para a levedura. Pela minha experiência, a levedura de rótulo vermelho não exige um tipo específico de nutriente de fermentação. Você só precisa garantir que está usando algum, a menos que seja uma lavagem só de grãos, então 1,5 colheres de sopa de nutriente. Eu vou colocar. Para ser sincero, provavelmente coloquei um pouco mais do que isso. Essas foram colheres meio cheias, mas eu não sou muito rigoroso com isso. Misture tudo. 1,5 colheres de sopa de fermento Red Label. Praticamente qualquer fermento para destilação serve. Se você colocar em um saco Ziploc e guardar na geladeira, não no congelador, vai durar por muito tempo. São blocos de 500G, então vai levar um tempo para usar tudo. Qualquer coisa, até uns 6 meses, eu nem me preocuparia, mas eu sei que esse aqui tem mais ou menos 18 meses. Então eu vou dar uma atenção extra. O que é isso? 1 colher de sopa a mais, por garantia. Uma mistura bem suave, só para garantir que o fermento esteja úmido e não seco em cima da fruta. Isso já está pronto para descansar. Deve levar de 3 a 5 dias, dependendo da latência inicial. Aqui, o rótulo vermelho vai fermentar em qualquer temperatura entre 20 e 35, talvez até 38 graus Celsius. Não preciso que seja muito rápido, então escolho 31 graus Celsius. Se você não tem como controlar a temperatura das suas fermentações, não se preocupe muito com isso. Só faça um esforço para manter acima de 20 graus Celsius o tempo todo. Essas quedas de temperatura à noite, lá fora no galpão, são o que realmente podem acabar com uma fermentação. Coloca na caneca com água quente. Deve dar certo. Isso levou 4 dias para fermentar completamente até ficar seco. Eu deixei por mais um dia. Para desenvolver um pouco mais de acidez no mosto, que vai se esterificar, espero, no alambique e nos dar um sabor um pouco mais frutado, eu tentei sifonar do fermentador para o alambique. Estava muito grosso, então só peguei com uma concha, coloquei na peneira e mexi com a colher para tirar o líquido para uma panela. Reservei a polpa da fruta, coloquei dentro de uma fronha e apertei bem por uns 5 minutos. O que resultou em tudo isso? 1 litro extra de líquido. Valeu a pena? Não sei, deixo você decidir. Achei que conseguiria mais, fiquei surpreso. Enfim, hora de esquentar essa panela e o alambique montado em cima. Como você pode ver, decidi montar o alambique com 2 placas de bolhas, um condensador de refluxo, um condensador de produto e uma serpentina extra de cobre aqui para trazer o bico de saída para uma posição mais acessível na bancada. Em vez de ficar, você sabe, lá em cima, tem um equipamento que eu ainda não usei neste canal, ali em cima. Não vamos usar aquilo ainda, falaremos sobre isso em breve. Por enquanto, vou deixar essas 2 placas se equilibrarem por mais uns 30 ou 40 segundos, então cerca de 5 minutos no total. A ideia geral é que o líquido está fervendo na panela, o vapor sobe, bate no condensador de refluxo e desce de novo. Agora,
tudo está voltando. Nada sai pelo bico. Isso força o líquido e o vapor a interagirem e se misturarem, o que na prática nos dá uma destilação extra. Então isso vai ser um pouco mais de destilação, um pouco mais limpo do que a destilação dupla em alambique. Agora é hora de diminuir um pouco a água que entra no condensador de refluxo. Queremos que um pouco desse vapor que está sendo enviado de volta para baixo da coluna comece a subir e passar para que possamos coletar as cabeças aqui fora. Além disso, estou usando aqueles pequenos clipes de mangueira coloridos impressos em 3D, assim eu sei qual torneira usar e qual mangueira na pia observar, para ver quanta água está saindo. Muito mais fácil. Estou coletando 4 doses. Isso aqui você não quer beber tudo. Você só vai tirar isso do ciclo de talvez beber. Ideal para limpar janelas e aço inoxidável. A sujeira de pêssego na panela sai fácil com este acendedor de fogo. Não descarte. Mas isso é removido da destilaria. Isso, para ser sincero, é muito para um rum desse tamanho. Você não precisa tirar tanto assim. Isso não importa porque agora estamos coletando as cabeças e eu não vou beber isso. Talvez eu redestile isso em algum momento. Agora jogamos o jogo da espera até ficar bom e então passamos para as corações. Esse é o nosso Coringa. Oh, ainda assim, está disponível em chestercraft.com, com uma promoção de Black Friday rolando no momento. Se você pensava em comprar algo, agora é uma boa hora. Ele acompanha uma placa extra, totalizando 3. Ele não inclui aquela peça extra de mágica em cima. Vou tentar disponibilizar isso futuramente. Fermento, maturação, bastões, moedas e copos Glencairn estão disponíveis quase em todo lugar. Equipe do chasecraft.com, estamos chegando perto dos corações. Não tenho 100% de certeza se estou pronto para fazer a mudança ainda. Então, em vez de ir para um recipiente maior, vou usar mais um copo pequeno como este. Pronto, aí está. Vamos continuar coletando até eu ter certeza de que estamos nos corações. Depois, temos um truque para fazer. Agora estamos realmente nos corações, mas antes de trocar, vamos fazer algo diferente. Desta vez, vou até lá e vou aumentar bastante a água no condensador de refluxo e, com sorte, parar esse gotejamento completamente. Lembra da lata de pêssegos que reservamos antes? Hora de abrir elas. E esses seguem para o topo estranho do alambique. Então, o que está acontecendo aqui? Acontece que muitos sabores de frutas são bastante voláteis. Isso significa que eles vão passar pelo alambique bem no início do processo. Então essa é a cabeça que nós não vamos beber. Tem muito sabor de pêssego aqui. Eu consigo sentir o cheiro de pêssegos nisso. Isso não é bom. Todo o sabor de pêssego que está aqui poderia estar na bebida que vamos tomar, mas não está. O que é isso aqui em cima? É uma cesta botânica. Então o que eu fiz foi tirar as cabeças antes de adicionar mais pêssegos de volta ao sistema. O vapor sobe pelo alambique, atinge o condensador de refluxo e retorna para baixo. O alambique e as placas de bolhas ainda estão funcionando. Ainda estamos criando muito vapor, mas nada está chegando aqui ao cesto botânico. Ou seja, ao abrir a tampa para pôr os pêssegos, não perderemos muito álcool para o ar. Agora está fechado de novo. Ao diminuir o condensador de refluxo, o vapor sobe por aqui. Aquecer os pêssegos. Agora, os sabores voláteis do pêssego, que iriam para as cabeças ou primeiras frações, irão para o coração. Quanto de sabor extra isso vai nos dar? Não tenho certeza. Voltamos a funcionar, só estou com um pequeno vazamento. Muitas vezes, ao parar e reiniciar um alambique assim, ele costuma retroceder um pouco no processo. Não sei, normalmente 20 ml já resolvem. Então agora vamos passar para o recipiente maior, começar a coletar e avaliar a nossa situação do sabor de pêssego. Estou muito curioso para ver o que acontece aqui. Agora estou realmente na fase dos corações. Eu coletei cerca de 150 ml. Então vamos provar isso. Bem mais frutado. Lembra pêssego comparado com os corações no limite.
Obviamente, isso não é tão bom porque ainda tem um pouco de cabeça. Comparando os sabores, diria que tem pelo menos 50% mais gosto de pêssego. Este aqui tem um sabor de pêssego mais sutil. Eu acho que se você me desse isso sem eu saber o que é, provavelmente teria sabor de pêssego suficiente para eu dizer que é pêssego. Esse aqui, por outro lado, é inegável, é obviamente pêssego. Não é um grande salto, mas passa bem daquele limite e realmente se torna um destilado de pêssego. Agora não há muito o que fazer, exceto continuar destilando até começarmos a achar que estamos chegando nas caudas. Talvez eu acelere um pouco isso. Vamos diminuir um pouco a velocidade. Mais 2%. Certo, equipe. Acho que estamos quase nas caudas. O gosto já está mudando. Tipo, pêssego demais? Pena se é que faz sentido. Tem algo um pouco estranho acontecendo. Então vamos trocar para um pote menor de novo, só para garantir caso isso fique realmente ruim muito rápido. Não estamos colocando coisa boa aqui dentro. Vou encontrar o ponto final de corte e então vamos diluir isso. Em situações assim, costumo mirar em cerca de 45%, pois quando tenho dúvidas, geralmente escolho esse valor. Acho que está no limite do que quero, mas já está na faixa ideal para beber. Conseguimos entender o que ocorre com o destilado. Posso acrescentar mais água se necessário. Aliás, pessoal, as calculadoras estão no site Chase the Craft. Então acessem chasethecraft.com, na seção de recursos, calculadoras. As duas calculadoras de diluição agora estão funcionando com os dados e a fórmula da tabela 6 do Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau. Mas agora vai ser muito mais preciso do que era antes e muito mais preciso do que a maioria das calculadoras básicas que você vai encontrar online. Espero que isso seja útil para você. Então, essa destilação rendeu quase 2 garrafas a 45% de teor alcoólico. Se eu reduzisse para 40% de álcool, seriam 2 garrafas de 750 ml. Mas é claro, a verdadeira pergunta é: qual é o sabor disso? Um aroma de pêssego bem intenso e tipo um frutado em geral. Cheiro de pêssego em lata, galera. Não é como pêssegos frescos e deliciosos direto do pé, com certeza, mas não podemos esperar isso, né? Ainda assim é muito bom. Sim, tem o mesmo sabor e uma viscosidade interessante, meio como xarope de pêssego. Acho que vou diluir isso para 40% de teor alcoólico, porque realmente tem um pouco daquela ardência de conhaque branco. E acho que baixar mais 5% do teor alcoólico vai ajudar bastante com isso. Você poderia, claro, envelhecer isso em carvalho se quisesse, e na verdade isso ficaria muito bom. Se for fazer isso, mantenha o teor alcoólico acima de 50%, idealmente 55%, e depois reduza a graduação. Tem mais uma coisa que eu queria experimentar, que é: isso é uma colher de chá de 18 ml e está pela metade com açúcar. E eu só queria tentar isso porque tenho uma leve suspeita de que o açúcar pode quase agir como um tempero para a fruta e realçar ainda mais o sabor. Nessa situação, não quero que tenha gosto de licor. Quero que você quase nem perceba que o açúcar está ali. Na verdade, provavelmente nem perceber que o açúcar está ali. O sabor é mais intenso. E curiosamente, se você tiver uma escala que vai de pêssego em calda até o pêssego fresco colhido direto do pé, isso elevou um pouco mais nessa escala. Quase chegou lá. Como isso ficaria azedo? Não acho que ficou. Talvez só tenha destacado a parte certa do sabor do pêssego, não sei, mas ficou melhor. Gosto mais de pêssego fresco. Equipe no geral. Essa receita foi muito fácil, tanto nos ingredientes quanto ao amassar. Se você conseguir pêssegos enlatados baratos, também é bem econômico. E com certeza é algo um pouco diferente do tipo de coisa que eu normalmente faço. Então eu recomendo 100% que você experimente isso, se parecer o tipo de coisa que você gosta. E eu te vejo na próxima. Até mais, pessoal!